Amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós estamos tão felizes por esta possibilidade de compartilhar com vocês a santa palavra de Deus. Nós chamamos esse ministério apostólico, profético, porque nós incluímos tudo que a Bíblia ensina, do Gênesis ao Apocalipse, a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética. E nós não explicamos, nós não interpretamos uma simples escritura sequer. Nós simplesmente vamos do Velho ao Novo Testamento e dos Evangelhos ao livro dos Atos e do livro dos Atos a todas as epístolas escritas às diferentes igrejas locais e também as cartas pessoais. Amados amigos, o tema principal é o retorno de Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas no nosso dia e, certamente, a restauração de todas as coisas antes que Cristo retorne. E então, olhamos a cristandade e, especialmente, as fileiras do pleno Evangelho. Nós vemos tantas diferentes interpretações e direções, explicações da santa palavra de Deus. Amados, nós temos que estar face a face com a realidade. Quando nosso Senhor retornar, Ele procurará pela noiva que tem a natureza do noivo. Ele procurará por alguém que foi tirado dele, como Eva foi tirada de Adão e depois apresentada a ele. E ele disse: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O mesmo encontramos escrito em Efésios, capítulo 5, sobre a igreja que o nosso Senhor apresentará a si mesmo, sem ruga e sem mancha. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve como assim, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós tocamos um ponto muito importante. Como você talvez saiba, prezados amigos, Deus utilizou diversos homens em diversas eras para vários propósitos. Olhando no Velho Testamento, Deus escolheu Noé, Abraão, Moisés, os profetas e os reis no Velho Testamento para propósitos especiais. E então, chegando ao Novo Testamento, havia uma profecia sobre um precursor. Isaías, capítulo 40,
Versículo 3. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. E também, em Malaquias capítulo 3, eu enviarei meu mensageiro ante de minha face para preparar o meu caminho adiante de mim. Quando o tempo foi cumprido, o anjo Gabriel visitou Zacarias no templo, anunciando o nascimento de João Batista, o nascimento do precursor, o profeta prometido para aquela era. Amados, então nós vamos diretamente ao começo do Novo Testamento. Lá foi o apóstolo Pedro, lá estava Tiago e João, cada um no seu lugar. Então houve o apóstolo Paulo, que teve um chamado e missão especial. E finalmente, para resumir tudo, nosso Senhor teve o apóstolo João na ilha de Patmos para nos mostrar em 22 capítulos o plano final de salvação, as coisas que aconteceriam antes que o Senhor retorne, bom, diretamente até a eternidade, quando o novo céu e a nova terra serão e o tempo não mais existirá. Mas, chegando ao nosso dia, não é suficiente saber o que Deus fez no passado. Nós não vivemos no passado, nós vivemos agora. E eu estou interessado em saber a palavra prometida de Deus para hoje. O que Deus planejou para nós. O que Ele planejou para Israel, para as nações. O que ensina a Bíblia. E amigos, aqui nós devemos dizer algumas poucas, mas muito importantes palavras sobre a alma, sobre nossa alma. Foi o profeta e servo de Deus, William Branham, e eu espero, queridos, que vocês estejam familiarizados com esse ministério. Deus usou o irmão Branham de uma forma muito extraordinária neste ministério único em nosso tempo. E foi dito a ele em junho, dia 11 de 1933, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. E, certamente, tendo conhecido o irmão Branham pessoalmente por 10 anos, eu estive em suas reuniões na Alemanha e também nos Estados Unidos. Eu dirigi com ele no mesmo carro, comi com ele à mesma mesa. Eu sou uma testemunha com os olhos dos trabalhos sobrenaturais de Cristo no nosso tempo. De fato, eu vi o ministério do Filho do Homem repetindo-se diante dos meus olhos. Mas eu sei, não foi o homem, William Branham, foi o poder do Todo-Poderoso Deus utilizando um vaso para mostrar-nos a palavra prometida de Deus para este dia e também para demonstrar que Jesus Cristo é o mesmo de todas as formas.
não somente em palavras, mas de fato, o mesmo. Ele é o mesmo Salvador, o mesmo curador, o mesmo que liberta de todo poder satânico, o mesmo Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, retornará. E amigos, antes da segunda vinda de Cristo, precisa haver um tempo de chamado, um tempo de preparação. Nós temos que retornar a Deus e a sua palavra. Até mesmo nas fileiras daqueles que afirmam crer na palavra de Deus e na mensagem da hora, há tantas diferentes explicações e interpretações e frações e direções. E isto não é de Deus. Não. Jesus Cristo tem uma igreja. E há um Espírito Santo, um corpo. E nós somos muitos membros de um corpo. Como, por exemplo, nos dias dos apóstolos, havia somente uma carta escrita a uma igreja local. Jamais 2, 3, 4 ou mais igrejas locais. Uma igreja local. E naquela única igreja local, haviam anciãos, haviam diáconos, e o ministério quíntuplo foi colocado dentro do corpo de Cristo. O ministério quíntuplo não foi ligado a uma igreja local. O apóstolo Paulo podia ir de país a país, de igreja a igreja. Mas os anciãos tinham que ficar nas igrejas locais. E da mesma forma, os diáconos, para tomarem cuidado de qualquer função que eles tinham que fazer. Mas agora chegando ao ponto que vai através do seu ser mais íntimo. Foi no sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, quando o irmão Branham falou sobre os 3 círculos. Eu os tenho adiante de mim. Um irmão foi simplesmente agradável e disse: irmão Frank, posso desenhar os 3 círculos? E se você ver aqui o exterior, todos nós sabemos, nós sentimos, nós tocamos, nós ouvimos, nós temos os 5 sentidos. E então, certamente, o segundo campo, consciência, e tudo isso vai com o segundo campo. Mas o que é com a alma? Mas o que é com a alma? O íntimo do íntimo. E Deus começa com a alma, não no campo espiritual, não no campo do corpo. Deus começa com a alma. Se você vai a Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus tornou o homem uma alva vivente. Se você for ao profeta Ezequiel, capítulo 18, 2 vezes Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. E se você for às várias escrituras falando sobre a salvação de nossa alma, é você, o íntimo do íntimo, que tem que receber a palavra de Deus. O interior só pode existir de uma forma. Ou você crê, ou você não crê.
Duas coisas não podem haver em sua alma. E nosso Senhor diz: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Assim, o interior é onde Deus coloca a sua palavra. E a sua palavra é a semente. E se o interior está ligado com Deus e com sua palavra, então o segundo campo e o próximo campo podem ser incluídos. Mas Deus não trabalha deste exterior ou daqui. Deus começa diretamente do interior. E por isto, o irmão Branham fez a afirmação que vai através dos nossos corações. Você pode estar ungido com o verdadeiro Espírito Santo no segundo campo. No segundo campo, e não ser nascido de novo na sua alma. E este é o grande problema no nosso dia. Nós temos tantos movimentos carismáticos. E desde 1964, quando eu visitei o Vaticano, estive lá com David du Plessis, conhecido por toda a terra como o Mr. Pentecoste. Eu estive pregando com John McTernan numa pequena assembleia em Roma, mas ao mesmo tempo eu estive visitando o Vaticano durante o segundo concílio, acontecendo lá de 1962 a 1965. E esse foi o tempo quando o movimento carismático começou no Vaticano. E a única preocupação era falar em línguas. Não pontos doutrinários, não pontos de ensinamentos foram tocados, somente receber o Espírito Santo e em conexão com isto, somente falar em línguas. E agora, a partir daquela época de 1964, nós temos tantos encontros carismáticos em todas as diferentes denominações. E todos afirmam estarem ungidos com o mesmo Espírito Santo, e todos caminham em diferentes direções. Creem como criam antes, ou não creem como não criam antes. Cada um caminha em seus próprios caminhos, em suas próprias tradições, e falam algumas sílabas que eles não compreendem, e outros também não compreendem, e talvez Deus também não compreenda. E eu digo por quê? Porque eu estou a par também dos movimentos carismáticos. As mesmas poucas sílabas que as pessoas repetem nos Estados Unidos, você pode ir a Taipei, você pode ir a outras partes da Terra. As personalidades carismáticas repetem as mesmas palavras ou sílabas por toda a terra, e eles as chamam a unção do Espírito Santo. Não, isto é imitação. E simplesmente nós temos que dizer isto muito claramente, porque a Santa Escritura diz em João, capítulo 16, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos anunciará as coisas vindouras. E amigos, se há encontros carismáticos em todas as diferentes igrejas e denominações,
e todos se ajuntam no Conselho Mundial de Igrejas e todos voltam a Roma, algo não está certo. E você sabe isso. Nós temos que voltar a Jerusalém, a palavra originalmente pregada e ensinada pelos apóstolos. Porque Isaías, capítulo 2, diz: a palavra de Deus irá a partir de Jerusalém e a doutrina do Monte Sião, não de uma certa igreja, não por um movimento carismático, mas a palavra original de Deus, que foi através de Jerusalém, a partir do primeiro sermão que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecoste, tem que retornar à igreja do Deus vivo agora, antes que Cristo retorne. E por isso, nós temos que dizer: o que William Branham disse foi tão verdadeiro. Você pode estar ungido no segundo campo e fingir ter os dons do Espírito Santo e não ser tocado na sua alma pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento. E por isto, eu tenho que dizer: amados, o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário para salvar as nossas almas, para colocar a semente eterna da palavra de Deus em nossa alma. Nós começamos não com o exterior, Deus começa com o interior. Lá, a fé que recebe a revelação. E então, você sabe que você é nascido de novo, porque você recebeu a semente da palavra de Deus dentro da sua alma. Nós poderíamos ler muitas escrituras falando sobre a alma. Amados amigos, antes de finalizar, deixe-me dizer de novo, como fiz já muitas vezes: se você é nascido de novo, se a sua alma recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se o trabalho de redenção pelo sangue de Cristo está em você e sua alma recebeu a palavra de Deus, então você está em contato com Deus. Você não se preocupa sobre tradições religiosas, sobre o que igrejas fazem ou dizem. Você retorna a Deus, porque sua alma está diretamente ligada com Deus Ele mesmo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, amados, como foi o primeiro sermão, assim o último sermão tem que ser. Como foi o primeiro batismo, também o último tem que ser. Todos os ensinamentos têm que retornar à igreja de Jesus Cristo, que não é uma denominação, não é uma organização, mas o corpo de Cristo, dos nascidos de novo, crentes, que recebem cada palavra de Deus dentro de suas almas. Amados, o retorno de Cristo está muito próximo e nós temos que nos preparar. Mateus 25, 10. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amado, como está com a sua alma?
Que Deus te abençoe, que Ele esteja com você. Você já é um com Cristo, seu Salvador. A vida dele está em você. O pensamento que esteve em Cristo está em você. A natureza de Cristo está em você. Você segue os seus passos. Deus te abençoe. Eu gostaria de vê-lo, se possível, na terra. Se não, eu estou certo de vê-lo na glória. Deus te abençoe e esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.